Em 2014, a FIFA completa 110 anos. Ela foi fundada em Paris, a federação foi criada com aquela justificativa de promover e organizar o esporte mais popular do mundo. E, como todo mundo sabe, a FIFA é uma empresa privada, portanto, ela gere um negócio extremamente rentável, né? E já foi, inclusive, acusada e investigada por casos de corrupção. A entidade privada é regida pela legislação suíça e fica sediada em Zurique. O grande e mais lucrativo negócio da FIFA é a Copa do Mundo. Em 1930, nasceu o evento esportivo mais popular do planeta. E não parou mais. Em 2014, a federação vai fazer a Copa mais lucrativa da história, a Copa do Mundo no Brasil. Isenta pelo governo brasileiro de pagar aproximadamente R$ 1 bilhão em impostos e com mais de 900 contratos comerciais fechados, a entidade ganhará no mínimo 8 bilhões e 800 milhões de reais com o torneio. Hoje, em entrevista concedida à agência alemã dpa, o presidente da FIFA afirmou que o Brasil pode ter sido a escolha errada para sediar a Copa do Mundo em 2014. A declaração seria por conta dos protestos que tomaram conta do país durante a Copa das Confederações. Blatter disse que a FIFA não pode ser responsabilizada pela discrepância social que existe no Brasil e que o governo tem 1 ano para resolver isso. Os contratos e todas as exigências feitas pela FIFA no país sede são envoltos de mistério. Alguns poucos países não aceitam as condições. Escândalos de corrupção, compra de votos e subornos permeiam a história da entidade. Alguns nomes de destaque já estiveram envolvidos nesses escândalos, como João Avelange, Joseph Blatter e Ricardo Teixeira. O jornalista da rede britânica BBC, Andrew Jennings, produziu um documentário chamado de Os Segredos Sujos da FIFA, onde levanta os casos de corrupção. O momento que o jornalista questiona Teixeira correu o mundo. Hello, Mr. Teixeira. Could we talk to you, please? Did you take your bribes through the Sanod Company? Mr. Teixeira. Oh, dear. Teixeira foi denunciado pelo Ministério Público Federal por suposto crime de lavagem de dinheiro por receber $600 mil da empresa Sanud, na Suíça. Durante todo o período que esteve na FIFA, Teixeira acumulou $10 milhões. Apesar das denúncias e com a própria entidade dizendo que iria investigar as suspeitas de que João Avelange, Ricardo Teixeira e o paraguaio Nicolas Leoz haviam recebido propinas milionárias da ISL, a empresa de marketing da FIFA, tudo terminou em pizza. A conclusão é de que, como nenhum deles faz mais parte do mundo do futebol, a entidade justifica que não há por que tomar mais qualquer tipo de medida punitiva contra essas pessoas. Avelange renunciou ao cargo de membro do COI antes de sair o resultado da investigação. Teixeira abandonou a CBF e Leoz saiu da Conmebol. A pizza tem ingredientes brasileiros, queijo da Suíça e temperos de outros países por onde se articulam os donos da bola. Quem está aqui conosco é o nosso comentarista de esporte, Álvaro José. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Heródoto. Finalmente você apareceu aqui no jornal. Depois de grande insistência nossa e você dando cano na gente toda noite. Nunca daria cano, Heródoto, apenas não avisavam. Na realidade, essa questão da FIFA e principalmente os ex-dirigentes afeta sim o presidente Blatter. Porque se a gente lembrar bem, e aqui o Jornal da Record News mostrou, em abril de 2013, ele festejou aquela nota que saiu do escândalo da ISL, que ele estava isento de culpa. Ou seja, ele é o único em atividade e estava justamente isento de culpa, porque em 1997 houve um pagamento da ISL que posteriormente faliu, e é claro que foi uma falência conduzida, de 1,5 milhão de euros na conta da FIFA, / um dirigente. E aí, imediatamente, quando esse escândalo assumiu uma certa proporção, não, o ex-presidente João Avelange não teve nada a ver com isso, também nem o Ricardo Teixeira, porque quem mora na Suíça é o presidente Blatter. Ele contratou vários advogados para justamente trabalhar em cima desse processo com relação à justiça suíça. E a sua festa foi que ele
saiu inocente do caso. Um caso da ISL aí de 1,5 milhão de euros. Só que houve muito mais com relação à ISL, que foi uma corporação de marketing esportivo que tinha algumas das maiores contas que existiam no mercado, conta do Comitê Olímpico Internacional, da Federação de Atletismo, da ATP do tênis, mas principalmente da FIFA. Essa, a galinha dos ovos de ouro. Álvaro, e essa história agora que ele dá, essa declaração, dizendo que acha que se arrependeu, que a FIFA se arrependeu de ter feito a Copa aqui no Brasil? Estão temendo que haja novas manifestações no ano que vem, o pessoal ir para a porta lá de novo dos estádios? Em primeiro lugar, ele cobrou a infraestrutura, só que achou que tudo ficaria bom. Se a gente pensar bem, Heródoto, vamos voltar no passado. Os aeroportos, no momento que o Brasil foi escolhido para ser a Copa do Mundo, todo mundo falou uma maravilha dos aeroportos, você tem maquetes incríveis aí. A gente sabe, por exemplo, que por causa da Olimpíada, o Galeão terá que ser duplicado. Está lá o projeto de duplicar o Galeão, só que não é para 2014. E pelo que eu sei, o centro de imprensa da Copa do Mundo ficará no Rio de Janeiro, não é em São Paulo, ficará no Rio de Janeiro. Você terá a maior saída de pessoas com relação ao Rio de Janeiro, porque o Rio vai sediar a final da Copa, esteja lá o Brasil ou não. Consequentemente aí, nada da infraestrutura foi feita. Se o presidente Blatter olhasse melhor, ele veria que, na realidade, as revoltas dos jovens, dos estudantes, é muito mais pela infraestrutura, pela educação e pelos hospitais do que propriamente contra a FIFA. Agora, lógico que ele... pegaram a FIFA como tema. Se o seu filho ficar doente, em vez de levar ele no hospital, leva ele no estádio. Não. E os elefantes brancos? Você não vai falar dos elefantes brancos? Não, o elefante branco... A manada que tem aí? Não. Qual é o maior elefante branco, Heródoto? Te peguei agora. Cuiabá. Para que vai ser usado o estádio de Cuiabá? Eu nem sabia que no Mato Grosso tinha elefante. Eu sei que tinha paca, tatu. Mas elefante eu não sabia, onça. O mais curioso, eu estava fazendo outro dia um mapa dos bons estádios que não serão usados na Copa do Mundo. Vamos tirar o Morumbi, porque ele ainda não foi reformado. Então, aqui nas proximidades da Record News, nós temos a Arena Palestra, 40 mil lugares, teto retrátil, o palco ideal para show com metrô na porta. Tem que falar, estádio padrão britânico. A nova Arena do Grêmio. A Arena do Grêmio é espetacular. Nós vimos a inauguração e tal, é algo sensacional. O Engenhão que vai ser reformado para a Olimpíada. O Engenhão não pode, porque o teto está caindo. Será que está, Heródoto? Não, mas nós mostramos aqui. Nós mostramos aqui, o teto está caído. Deixa eu te explicar. Aquilo é um ferro torcido. Eu passo do lado do Engenhão na linha amarela direto. Não. Nossa reportagem foi lá, mostrou a foto direitinho. Deixa eu terminar. Por que o Engenhão fez? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei nada. Mas por que o Engenhão fechou no momento que ia abrir a licitação dos clubes para jogar no Maracanã? Estranho isso. É muito estranho. É muito estranho. E se fosse só para arrumar aquele arco do estádio, seria rápido, né? Seria rápido. Tudo bem. Ah, não, já vamos adequá-lo para a Olimpíada. O que eu sei que precisa para a Olimpíada, porque o Engenhão já é grande e tem uma arquibancada menor. Então, seria subir aquela arquibancada. Se tivessem começado lá, quando descobriram tudo, estaria tudo solucionado. E eu passo direto na linha amarela para ir para a Barra, do Galeão para a Barra. Não, tudo bem. Ô, Álvaro, mas as manifestações foram também contra a FIFA, pô. Sim, porque a FIFA exige uma série de coisas, e pouco dá, porque todo mundo já levantou esse caso aí, que é, na minha opinião... Aliás, o Blatter, inclusive, disse uma coisa, não fomos nós que quisemos vir para o Brasil, foi o Brasil que chamou a gente para cá. Isso é verdade. Em outras palavras, ele diz, olha, vocês quiseram a gente aqui, agora vocês vão ter que se submeter àquilo que os nossos contratos aqui estão dizendo em ponto final. E são contratos mesmo. Agora, então, o pior de tudo não é nem com relação ao padrão FIFA, ao padrão dos estádios e tudo mais. É o entorno dos estádios que nada foi feito. Então, se prometeu, por exemplo, ao lado do Itaquerão, se prometeu hospital, se prometeu estrada, se prometeu nos outros estádios obras de infraestrutura, que não apareceram. Então, o povo tem toda a razão em cobrar. Inclusive, a gente cobra também. Agora, do jeito que está, realmente não pode ficar, porque já não são só elefantes brancos, serão estádios que não terão a menor utilidade. Eu não consigo descobrir utilidade para o estádio de Cuiabá e para o estádio de Manaus. Enquanto que ao lado, eu estava falando das arenas que não são usadas, a Arena do Grêmio, a belíssima Arena Palestra, que está praticamente pronta,
E a gente tem que falar de um Mangueirão em Belém do Pará, que qualquer jogo de futebol em Belém do Pará tem 40 mil pessoas. O evento do atletismo nacional, que é feito em Belém do Pará, tem 30 mil. Caramba. Bom, Álvaro, vamos falar de um outro assunto aqui? Bom, Álvaro, a gente vai continuar então daqui a pouquinho aqui no R7, tudo bem? Tá ótimo. Ó, é 5 da matina no horário daqui, não vai confundir com Barcelona que tem diferença de horário lá, hein? Não, é 10 horas da manhã lá. Eu conheço muito bem o fuso de Barcelona e conheço bem as Ramblas. Nosso comentarista de esporte, Álvaro José, está aqui conosco. Álvaro, tem uma coisa também interessante, é o seguinte, a FIFA é uma empresa privada, não é isso? Sim, sim. Por que a gente chama de entidade? A entidade. Quando fala entidade, eu imagino... Você pode responder essa pergunta com mais propriedade do que eu. Realmente é uma questão, é uma empresa normal. É uma empresa como outra qualquer. Empresa comum, como qualquer multinacional. Qualquer multinacional. Que Mas eu tem acho os que pés nós, em vários países. Eu não sei se vem do passado essa história, porque como a gente mostrou aí, vem através de uma federação. Sim. A gente imagina uma federação sem fins lucrativos, é uma entidade. Ela não é uma entidade, ela é uma empresa privada, multinacional, como você disse, não é? E que detém aí, eu suponho, todas as patentes em relação ao futebol, Sim, ou não? Sim, o monopólio. Monopólio. Hoje É o monopólio. É o monopólio. Hoje, não só do futebol, como do futsal, futebol de salão que virou futsal e foi incorporado pela FIFA, e também do futebol de areia. Esse circuito mundial que é feito tal qual o circuito do vôlei de praia, ele é um circuito oficial da FIFA. A FIFA faz já campeonatos mundiais de futebol de areia. Não tem na Olimpíada ainda. Aí que tá, Heródoto. A FIFA não quer que a Olimpíada cresça. Isso é o ponto pacífico. Sei. Quando nós tivemos a entrada dos profissionais nos Jogos Olímpicos, que os americanos jogaram com aqueles gênios do Dream Team, com Michael Jordan e Magic Johnson, todo mundo falou, não, vai abrir também para o futebol. E naquela época o próprio presidente Avelange falou, não tem a menor hipótese, o Blatter era o secretário, não tem a menor hipótese disso acontecer. Nós temos a Copa do Mundo de 4 em 4 anos. Não faremos a disputa da medalha de ouro uma segunda Copa do Mundo de futebol. Para não esvaziar a Copa da FIFA. Não, eles entenderiam que iria esvaziar, mas na Olimpíada nem cabe, é impossível ter 32 seleções. Sim, Até a Copa do Mundo quer crescer agora, quer aumentar o número de participantes. Mas espera um pouquinho, mas tem país para bancar isso ou não? Como assim? Tem uma Copa com 32 países? Quem vai bancar isso? Na verdade, quem banca a Copa são os patrocinadores. O único caso de bancar mesmo é o Brasil, que não tinha estádios adequados. Por exemplo, se você passar a Copa do Mundo hoje, vamos tirar a Copa do Mundo daqui, vamos passar para a Grã-Bretanha. A Copa do Mundo está feita amanhã. Você vai discutir o quê? Nada. Não, só a rainha, para saber se a rainha vai ou não na abertura da Copa. É o mesmo caso da Rússia. A gente discute, não, tem isso, tem aquilo. Peraí. Os estádios na Rússia e na Ucrânia são templos. Agora, vem cá. A coisa mais moderna do mundo. Na Grã-Bretanha não vão fazer em 12 cidades, né? Como é aqui? Não, e lá o seguinte... 12 cidades, meu amigo? A gente falava em legado de Olimpíada e Copa do Mundo. E um legado que realmente era para ficar, e que eu duvido que vá acontecer, é a questão do legado do trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo. Primeiro, um super trem-bala de quase 400 km por hora, feito pela China... Bilhões, mais bilhões. Quase 30. Bilhões e mais bilhões. E nós que fomos para Londres e que pegávamos na estação do Harry Potter... Eu trabalhava e ele ficava passeando. Não, mas saía de metrô e pegava naquela estação, na Victoria Station, você pegava o trem de alta velocidade até o shopping que ficava ao lado da Vila Olímpica. Então, aquele trem de alta velocidade, que dá uma velocidade máxima de 180 km por hora e funciona na bitola atual dos trens, isso seria um sonho. Mas eles preferem o pesadelo, o amargo pesadelo, sem Burt Reynolds no filme. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado.